Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. O Senhor nos propôs uma palavra no nosso coração para comunicar aos irmãos hoje sobre oração. A gente pensar um pouquinho sobre oração à luz do texto de Lucas. Capítulo 11, verso 1 ao verso 4. Façamos a leitura. Verso 1. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dai-nos diariamente. Verso 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Esse é o texto. Peço que você deixe sua Bíblia aberta. Só mais uma palavra de oração, rogando ao Senhor pela sua graça nessa noite. Amado Cristo, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, mais uma vez, pela benesse dessa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em prol do Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir aos meus irmãos, Senhor, exposição pública da Tua palavra. Ó Deus, nós rogamos a Ti para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que possamos ser fiel, Senhor, à Tua Escritura. Possamos ser fiel àquilo que o Teu texto sagrado nos traz nessa noite. Senhor, nós concordamos com cada menção de pedido de oração feita neste momento pelo pastor Eudes, Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja. Nos ajuda a caminhar conforme a Tua vontade, Senhor. E nos dá iluminação, Senhor, nesta noite, neste momento. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa conduzir cada palavra, cada aplicação. Ó Deus, neste momento de exposição, que possamos ser instrumento para a Tua igreja, Senhor, e para a Tua glória. Assim nós somos gratos a Ti, pelos méritos de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, aqui no capítulo 11, nós temos, na verdade, do versículo 1 ao versículo 13, toda uma contextualização sobre oração. Do versículo 1 ao versículo 4, há sobretudo um direcionamento do ensinamento de Jesus sobre a oração. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos encontrar esse texto também em Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. Inclusive, esse texto que nós vamos expor aqui, ele é um texto até mais comum e mais conhecido no livro de Mateus, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, que Jesus, dentro do contexto do Sermão do Monte, ele ensina a multidão ali quando está reunida sobre de que forma deve orar. Por que expor? Eu acho interessante explicar, apresentar para a igreja as razões que me trouxeram aqui para esse texto, não para a exposição em Mateus, mas para a exposição em Lucas. Isso se dá sobretudo pela presença de um discípulo aqui. E no momento que eu pensava nesse texto, a posição desse discípulo, o pedido desse discípulo, muito me chamou a atenção. E, no meu modo de ver, nós temos algumas aplicações importantes a fazer aqui, olhando para esse discípulo. Um outro ponto aqui que me chama a atenção, antes da gente entrar no texto, é a gente analisar acerca de como para Jesus o ministério e o exercício da oração é extremamente importante. Sobretudo para a gente analisar que isso é tratado aqui como ensino. Isso é tratado aqui como ensino. E esse é um dos pontos que eu quero também poder pensar com os irmãos nesta noite.
E por último, um outro ponto aqui que eu acho extremamente importante é, com base naquilo que Jesus nos apresenta aqui, quais são os princípios primordiais da oração? Quais são os princípios primordiais da oração? Neste texto, pelo menos eu aprendo 4, e esses 4 eu quero expor para os irmãos nesta noite. Ou seja, as nossas orações, elas devem estar compostas de que conteúdo? Na maneira como a gente vai se direcionar a Deus, na forma como a gente ora a Deus, de que maneira nós procedemos? De que modo nós nos direcionamos a Deus? Tanto partindo de uma oração, do ponto de vista no contexto público, como nós fazemos aqui na igreja, por exemplo, ou como nós fazemos também uma oração de forma particular. Então são esses os pontos que o Senhor colocou no meu coração e eu quero expor para os amados irmãos nesta noite. Para começar, eu quero pensar com os irmãos aqui sobre esse amado discípulo. Veja bem, Lucas aqui não nos apresenta quem é esse discípulo. O que nós temos de conhecimento, partindo da narrativa de Lucas, é que este homem, ele já caminhava com Jesus. Tanto é que não é a primeira vez a qual Lucas chama alguém de discípulo, e sobretudo pelos amados apóstolos e pelos evangelistas, quando há uma menção de discípulo, significa dizer de alguém que já caminhava com Jesus, de alguém que já tinha entendido a doutrina de Cristo, que já tinha entendido o evangelho. Então, nós não estamos falando aqui de alguém ímpio, nós não estamos falando aqui de alguém não convertido, mas de alguém que já conhecia Jesus, já andava com Jesus e já conhecia a doutrina do evangelho. Em primeiro lugar, eu quero pensar com os irmãos, por que a oração é entendida como algo extremamente importante? Em primeiro lugar, vamos para o verso 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Temos alguns pontos aqui que me chamam a atenção. Primeiro, o pedido desse discípulo. Os irmãos vão concordar comigo que esse discípulo, se ele caminhava com Jesus, se ele já conhecia a doutrina de Jesus, o evangelho, ele poderia ter requisitado qualquer outra coisa a Jesus. Talvez que o Senhor Jesus o ensinasse a curar alguém, que o Senhor Jesus o ensinasse a fazer algum tipo de maravilhas, uma vez que esse discípulo, muito provavelmente já tinha visto o Senhor Jesus realizando muitos prodígios. Ele poderia, não foi esse o pedido dele. E não haveria nada de ilícito se ele pedisse isso a Jesus ou solicitasse isso a Jesus, de forma nenhuma. Certamente, se ele viu que os discípulos de João Batista sabiam orar, ele também sabia que João Batista, também como profeta, ele poderia também solicitado ou requisitado que Jesus poderia ensinar a ele a profetizar. Ele poderia ter dito: Senhor, me ensina a profetizar como João é profeta, me ensina a fazer maravilhas como o Senhor faz, como o Senhor cura, como o Senhor realiza. As proezas, Senhor, que só o Senhor pode realizar, me ensina a fazer. Poderia ter sido esse o pedido de oração, o pedido desse discípulo. Não foi. Foi que ensinasse a orar. Isso me chama muita atenção. E aqui eu quero pensar com os irmãos, pelo menos 2 questões aqui, que podem ter levado esse discípulo a pedir para que o Senhor o ensinasse a orar. Primeiro, ele certamente faz esse pedido a Jesus, tomando como ponto de partida o exemplo de Jesus. Me chama a atenção que Lucas, narrando, ainda no versículo 1, diz: Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Veja, ele pede a Jesus para que Jesus o ensine a orar em uma ocasião que Jesus estava orando. Certamente esse discípulo
ou muito provavelmente, pelo aquilo que nós aprendemos do texto, talvez não foi a primeira vez que ele viu Jesus orando. Que não foi a primeira vez que ele se deteu numa circunstância, numa situação em que Jesus orava. O que eu aprendo aqui num primeiro momento, sobretudo quando a gente pensa sobre discípulos? Eu não tenho como formar discípulos se não for pelo exemplo, se não for pela conduta. Se porventura o meu ensino ele for diferente daquilo que é minha prática ou minha ética cristã, dificilmente eu terei autoridade para formar discípulos. Eu aprendo isso aqui no primeiro momento. E isso aqui é muito nítido também, como nós pensamos também, porque o discípulo faz menção a Jesus para que o ensine a orar, mas ele faz uma menção aqui apontando para João Batista. O que eu aprendo aqui também, que é um segundo princípio que vale a pena a gente analisar nesse versículo primeiro. Meus queridos irmãos, nós temos aqui um discípulo que é interessado em aprender coisas espirituais. Um discípulo que a partir do momento que ele vê que outras pessoas praticam exercícios espirituais, ele também é interessado em aprender. Eu acho que isso aqui, sobretudo, nos remete a uma questão muito importante. Como é bom caminhar com pessoas que elas têm prazer em aprender sobre exercícios espirituais, práticas espirituais. Esse discípulo, ele vendo que os discípulos de João oravam, ele vendo que Jesus orava, e muito provavelmente esse discípulo enxergava que a proximidade que essas pessoas, que esse discípulo e que Jesus tinha com Deus, tinha a ver com a sua vida de oração. Certamente esse discípulo via que aquele que Jesus era, aquele que Jesus era como profeta, como pregador da palavra, como aquele que ensinava a lei de Deus, como aquele que curava, como aquele que realizava o prodígio, tinha muito a ver com a vida devocional de Jesus, com a vida de oração de Jesus. Em outras palavras, ele queria ter o relacionamento com Deus, com as pessoas, a partir do exemplo que ele tinha com as pessoas que ele caminhava. Meus queridos irmãos, o que nós podemos carregar como ensino, olhando para esse discípulo? Como é bom quando a gente se interessa em aprender práticas e exercícios espirituais. Como é interessante a gente se interessar em aprender mais sobre piedade quando a gente caminha com pessoas que são pessoas de Deus. Sabe uma coisa que eu percebo aqui também, a partir desse discípulo? É que ele entendia que a sua vida espiritual certamente poderia ser uma vida espiritual melhor se ele fosse uma pessoa de oração. Se ele fosse uma pessoa piedosa como Jesus. Se ele fosse uma pessoa que orasse como Jesus. Se ele fosse uma pessoa que orasse como os discípulos de João Batista oravam. Se ele fosse uma pessoa que caminhava de acordo com esses homens, da maneira como esses homens caminhavam. É muito interessante a gente perceber como esse discípulo, sobretudo, era interessado em progresso e maturidade espiritual. Eu aprendo com esse discípulo que eu não posso caminhar com homens e mulheres de Deus e ser a mesma pessoa que eu sou há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu não posso me relacionar com pessoas que oram mais do que eu oro e isso não ser um exemplo para que eu seja uma pessoa mais de oração. Eu não posso me relacionar com pessoas que são mais santas do que eu, mais piedosas do que eu, que têm mais exemplo do que eu, e ser exatamente a mesma pessoa. Esse discípulo era uma pessoa interessada em ser mais madura na fé. Das primeiras lições que eu aprendo aqui, meu querido irmão, olhando para esse discípulo, a gente precisa, no primeiro lugar, colocar uma coisa no nosso coração com base nesse texto. Se nós caminhamos com pessoas que são mais santas do que nós, se nós caminhamos com pessoas que oram mais do que nós, se nós caminhamos com pessoas, no meu caso, que são melhores maridos do que eu sou melhor marido,
Se eu caminho com pessoas que são mais exemplos da fé do que eu sou, e isso não me motiva a ser uma pessoa melhor na fé, progredir na fé, então, meu querido irmão, minha querida irmã, possa ser que nós precisamos repensar a nossa condição de espiritualidade. Esse discípulo, eu não sei há quanto tempo caminhava com Jesus, há quanto tempo esse discípulo, ele já tinha aprendido de Jesus, caminhava com Jesus, tinha visto Jesus curando, tinha visto Jesus fazendo prodígios, tinha visto Jesus ensinando a doutrina, tinha visto Jesus ensinando o evangelho, tinha visto Jesus orando, e esse discípulo voltar para a casa dele exatamente do mesmo jeito. Para esse discípulo, não. Nós aprendemos aqui, sobretudo dentro daquilo que eu compreendo aqui desse discípulo, uma coisa que a gente precisa pensar todos os dias. Se na minha vida cristã não há exemplos visíveis de progresso na fé, eu preciso repensar minha vida cristã. Se na minha vida cristã não há exemplos visíveis, não há progresso visível, se domingo após domingo, sábado após sábado, terça após terça, do que eu aprendo de sermão, do que eu aprendo de palavra, do que eu aprendo de oração, do que eu aprendo de doutrina, do que eu aprendo de teologia, do que eu aprendo de exemplo, do que eu aprendo de convívio com a minha igreja local, se nada disso corrobora para que eu possa progredir na fé, existe algum problema no meu coração. Os irmãos precisam entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou, sobretudo, para que a gente pudesse progredir na fé. Eu consigo lembrar do texto aqui do autor de Hebreus, sobretudo no capítulo 5, quando ele exorta aos irmãos de Hebreus para que eles possam progredir na fé. E o autor de Hebreus ainda diz mais: vocês deveriam ser mestres. Vocês ainda estão como crianças na fé. Não era para vocês estarem mais como crianças na fé. Eu consigo perceber nesse discípulo, com esse pedido que ele faz a Jesus, um desejo de progredir na fé. Ainda no versículo 1, me chama a atenção que esse discípulo, a partir do momento que ele solicita que ele roga a Jesus, Senhor, nos ensina. Eu quero atentar aqui, irmãos, para uma questão muito interessante da oração. Se Jesus ensina sobre oração, é que oração é algo inteligível, é que oração é algo coerente, é que oração é algo bem concatenado, harmonioso. É que oração não é algo que eu posso fazer de forma atabalhoada, atravessada, sem propósito, sem inteligibilidade. Eu preciso entender que oração tem princípio. Eu preciso entender que oração não é um balbúcio mecânico, feito de toda forma, de toda maneira, de forma aleatória. Não, nós aprendemos aqui que oração é algo inteligível. Como é que você prova isso, Leandro? Vamos para o verso 2. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam, 2 pontos. Em primeiro lugar, na minha versão aqui, NAA, Jesus, na tradução aqui, pelo que Jesus diz, ele começa com quando. O quando é uma palavra no português que ela marca um sentido de tempo. Significa dizer que para Jesus a oração não é algo condicional. Significa dizer que para Jesus a oração não é algo esporádico, arbitrário, aleatório. Para Jesus a oração é algo vital. Quando vocês orarem, o que isso implica? Vocês vão orar. O que isso implica? Oração não é condicional. Jesus não diz se vocês orarem. Não. Quando vocês orarem. Jesus já entende. No primeiro momento aqui,
antes dele dizer qual é o primeiro princípio de oração, que a oração é algo substancialmente necessário quando vocês orarem. Eu não posso entender que a oração, ela é um exercício que ela acontece de forma esporádica, que ela acontece em um momento sim, outro momento não, mas que quando vocês orarem, ou seja, vocês vão orar. Jesus continua: Pai, quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quais são os princípios que eu aprendo aqui sobre oração? Primeiro, conteúdo de oração no primeiro momento não é sobre nós, é sobre Deus. Primeiro princípio sobre oração: quando nós nos dirigimos a Deus, nós não colocamos as nossas necessidades num primeiro lugar. Nós não colocamos as nossas demandas num primeiro lugar. Não é ilícito. E a gente vai ver que, inclusive, nossas demandas, nossas necessidades, deve ser conteúdo de oração. O próprio Jesus legitima isso. Mas Jesus está ensinando para esse discípulo, dizendo o seguinte: quando vocês orarem, em primeiro lugar, Pai, a primeira palavra é sobre Deus. Pai, santificado seja teu nome, que significa dizer que nós começamos orando exaltando a Deus. Nós começamos orando apontando para Deus. Nós começamos orando enaltecendo o nome de Deus. Senhor, porque Tu és glorioso. Senhor, porque Tu és exaltado. Senhor, porque santificado é o Teu nome é santo, Teu nome é glorioso, Tu és exaltado. Toda a glória está sobre o Senhor, todas as coisas são para Ti. Tudo é para Ti, por meio de Ti, Senhor, foi feito todas as coisas. O princípio de oração, em primeiro lugar, é adoração. Esse é o primeiro princípio que é colocado sobre quando é oração. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, nós estamos nos dirigindo a Deus. Nós estamos apontando para Deus. Então, nosso discurso, nossa fala, nossa voz, nossa palavra, tudo aponta para Deus. Eu consigo pensar nesse primeiro princípio sobre a oração, quando a gente pensa num culto público. Por que que as canções de um culto público é toda para Deus? Senhor, Tu és exaltado. Senhor, o Teu nome é sobre todas as coisas. Senhor, Tu és digno de toda glória. Toda honra é para Ti. Tu és grandioso. Toda a nação, todo mundo Te adora. A natureza Te adora. Tudo aponta para Ti. Senhor, sobre Ti está sobre todas as coisas. Por que que nós entoamos louvores dessa maneira, com esse conteúdo? Por quê? Porque o culto é para Deus. Se o culto converge para Deus, se a pregação converge para Deus, a oração converge para Deus. Eu poderia citar muitos exemplos de oração que nós aprendemos em muitos outros textos bíblicos. Não é meu objetivo fazer referência a outras orações aqui, uma vez que eu quero ser muito didático nessa noite, muito didático. Tanto é que aqui, na verdade, a gente tem até o versículo 13 sobre a oração, apesar que é tratado de formas diferentes aqui sobre a oração, mas hoje exclusivamente, meu desejo é trabalhar com os irmãos sobre o ensino de oração. Mas se a gente lembrar de muitos exemplos bíblicos, exemplos dos quais o Senhor atende às orações começam exaltando a Deus, enaltecendo a Deus, glorificando a Deus. E tem mais: santificado seja o Teu nome. E Jesus acrescenta: que venha o Teu reino. Ou seja, o primeiro princípio de oração não é sobre as nossas necessidades, não é sobre questões materiais, não é sobre questões carnais, mas é tudo que concerne ao reino de Deus, a glória de Deus, o nome de Deus e tudo que concerne para as coisas de Deus. Então a gente começa a orar apontando para Deus. É isso que eu aprendo aqui. Esse mesmo princípio que eu aprendo inclusive também em Mateus 6, do 9 ao 15. Esse é o primeiro ponto aqui de oração. Ou seja, o nome de Deus, quando nós oramos,
nós aprendemos que o conteúdo da oração significa dizer que o nome de Deus está sobre todas as coisas, que o reino de Deus é mais importante, que aquilo que converge para Deus é mais importante do que qualquer coisa. Isso, inclusive, implica algo que é muito importante aqui dizer: que a oração é uma forma de adorar a Deus. A oração é uma forma de nós dizermos para Deus: Senhor, eu estou me dirigindo a Ti, porque eu sei que quem és o Deus é o Senhor. Quem é pó e cinza sou eu, mas quem é Deus é o Senhor. Se o primeiro princípio é apontar para Deus, qual é o segundo princípio? Vamos para o verso 3. O pão nosso de cada dia dai-nos diariamente. Primeiro princípio de oração: apontar para Deus, enaltecer o nome de Deus, desejar que venha o reino de Deus e as coisas de Deus. Segundo princípio: apresentar nossas necessidades. Agora sim. Primeiro eu exalto a Deus, primeiro eu enalteço o nome de Deus, primeiro eu adoro a Deus, agora eu apresento minhas demandas. Olha o verso 3. O pão nosso de cada dia dai-nos diariamente. Em outras traduções, a gente tem a sentença, ela é organizada de uma forma diferente: dai-nos diariamente o pão de cada dia. Talvez os irmãos vão encontrar isso na Almeida Corrigida Fiel. Vou encontrar dessa maneira, provavelmente. Mas o que o versículo 3 implica? Que é lícito que a gente apresente as nossas demandas diárias para Deus. Isso é conteúdo de oração. Veja, enaltecemos a Deus, glorificamos a Deus, apontamos para Deus. Agora a gente apresenta: Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Sendo que no versículo 3, uma coisa me chama a atenção. Quando Jesus ensina esse discípulo, Ele não está dizendo para o discípulo que você tem que apresentar para Deus, necessariamente, tudo o que você quer. Não que seja ilícito, portanto pontuar isso, colocar projetos diante de Deus. Não vejo nada ilícito nisso. Colocar desejos, projetos na família, pessoal, profissional, ministerial, não tem nenhum problema quanto a isso. Todavia, Jesus nos ensina que nós devemos apresentar para Ele a necessidade do pão de cada dia. O que eu aprendo aqui no primeiro lugar? Que através da oração, nós precisamos aprender a depender de Deus, na porção de Deus, nas condições de Deus e nos parâmetros de Deus. Jesus nos ensinou a orar por esse pão diário, então nós oramos pelo pão diário. Não significa dizer que o Senhor não pode conceder muito mais do que o pão de cada dia. É claro que sim. Ele faz isso. Mas o que eu estou dizendo é que o princípio de oração aqui é orar pelo pão de cada dia, pelas demandas de cada dia, pelo pão, ou seja, aquilo que o Senhor proveu na nossa mesa hoje, terça-feira, nós oramos por aquilo que Ele vai prover na quarta. E nós vamos orar para aquilo que Deus vai prover na quinta. E nós vamos orar para aquilo que Deus vai prover na sexta, no sábado, no domingo. Senhor nos ensina a orar pelo pão de cada dia, e nós vamos orar pelo pão de cada dia. Irmãos, como é difícil isso para nós que somos tão ansiosos pelo amanhã. Eu sou muito ansioso pelo amanhã. Eu sofro muito pelo amanhã, Jesus. Estamos terminando abril, eu estou preocupado com junho. Isso é meu coração. Mas como é importante que a gente consiga exercitar essa oração, esse princípio de que o Senhor é aquele
que nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Isso inclusive nos ensina de que nós, como servos de Deus, vamos ter na mesa aquilo que Deus nos conceder. Nem pouco, para que a gente não reclame do Senhor, nem muito, para que a gente não se esqueça do Senhor. Eu queria trazer uma aplicação aqui que eu acho que ela é muito importante com base nesse verso 3. Não há nada de ilícito, nos dedicarmos a sermos profissionais melhores, de ter uma formação acadêmica melhor, uma vez que isso pode nos gerar naturalmente, uma condição talvez socioeconômica um pouco melhor. Não há nada de ilícito nisso, desde que isso seja feito de parâmetros adequados e de acordo com a palavra de Deus. Mas esse verso 3 me ensina a ser grato a Deus diariamente pelo pão diário que Ele nos concede. Isso implica dizer que nós precisamos ser mais gratos a Deus pelo salário que Ele me deu, pela casa que Ele me deu, pelo cônjuge que Ele me deu. É muito ruim passar uma vida sofrendo pelo que não tem. Tem pessoas que passam a vida sofrendo pelo que não tem. Sofre pela viagem que não pode fazer. Sofre pelo carro que não pode comprar. Sofre pela casa que gostaria de ter, mas não tem. Meus irmãos, o Senhor nos chama hoje a ser grato pela porção que Cristo nos deu. O Senhor nos chama hoje para ser grato pelo salário que Ele nos deu, pelo cônjuge que Ele nos deu, pelo emprego que Ele nos deu, pelo carro que Ele nos deu, pela casa que Ele nos deu. Ele nos chama hoje para que a gente deite a cabeça no travesseiro e diga hoje: muito obrigado, Senhor, porque Tu me concedeste a porção diária daquilo que eu precisava. Irmãos, eu tenho a impressão que a gente precisa ser mais feliz no extraordinariamente simples. No extraordinariamente simples. Precisamos ser mais felizes com o feijão que Ele colocou na nossa mesa. Precisamos ser mais contentes com a casa que Ele nos deu. Precisamos ser mais contentes com a igreja que Ele nos deu, com as lideranças que Ele nos deu. Eu acho que isso a gente precisa exercitar no coração. Eu tenho a impressão que às vezes nós passamos a vida mais tristes, porque sofremos pelo que não temos e perdemos muito tempo ao invés de sermos contentes com aquilo que temos. O verso 3 me ensina isso. Detalhe, Jesus ensina que isso é princípio de oração. Vamos para o verso 4. E no verso 4, eu quero analisar dois princípios. Primeiro, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos o que nos deve. Irmãos, eu fiquei pensando muito nessa parte A do verso 4, muito. E ele chama muita atenção para mim. Nesse verso 4, na parte A, tem um princípio aqui que me chamou muita atenção e eu queria que os queridos irmãos analisassem isso comigo. E se concordam comigo também. Orar a Deus, ou é um princípio de oração, de que nossa relação com Deus em oração tem a ver com a minha relação com o irmão. Meu relacionamento com Deus em oração tem a ver com o meu relacionamento com o meu irmão. Como assim, Leandro? Vamos pensar uma coisa aqui. Em primeiro lugar,
É conteúdo de oração, é um princípio de oração, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Pedir perdão a Deus pelos nossos delitos. Isso é princípio de oração. Os irmãos entendem por que nosso culto público aqui no Médici é comum ter confissão de pecados no culto público? Isso é um princípio de oração. Isso é um princípio estabelecido por Cristo. Então isso é conteúdo de oração. Eu devo orar. Interessante que é pelos pecados que nós cometemos, né? Pelos pecados do passado. Perdoa-nos os nossos pecados, sendo que os nossos pecados, que nós vamos pedir a Deus, tem um princípio envolvido, que é perdoar os nossos irmãos. O que eu aprendo aqui, que a gente precisa guardar no coração? Em primeiro lugar, eu não posso pedir perdão a Deus por delitos, se eu não tenho capacidade de perdoar os delitos do irmão. Eu não posso rogar a Deus para que Ele perdoe o meu pecado, se eu não consigo perdoar a mágoa do irmão, o pecado do irmão, a demanda do irmão, a falha do irmão. Sabe o que eu entendo aqui? Que oração, existe um princípio espiritual entre eu e meu irmão. Os irmãos recordam de um texto, por gentileza me perdoem por não conseguir lembrar da referência agora. Mas os irmãos lembram do texto de que quando tu fores ofertar, se tu tiveres algum problema, estou parafraseando o texto, com o teu irmão, deixa a tua oferta, reconcilia com ele, depois tu volta e entrega a oferta. Os irmãos estão recordados desse princípio. Olha como para Cristo, orar a Deus compete um princípio da forma como eu me relaciono com meu irmão. Sabe uma coisa que eu queria que a gente guardasse no coração com base nesse verso 4? É que a gente refletisse como anda a nossa empatia com os pedidos de oração que é feito em nossa igreja. Vou repetir. Eu queria que a gente refletisse nessa noite como anda a nossa empatia espiritual, vou chamar assim, empatia espiritual, com os pedidos de oração que são feitos na nossa igreja. É muito comum, isso acontece recorrentemente na terça-feira, como culto de oração. Sempre temos pedidos de oração aqui na terça-feira. Um irmão doente, uma demanda de questão de saúde, uma questão de um pedido, sobre uma questão de trabalho, uma demanda familiar, entre muitas outras demandas. Isso é um princípio bíblico. Mas eu quero que a gente analise quantas vezes, na nossa vida devocional diária, a gente leva os pedidos de oração dos nossos irmãos. Vou um pouco mais além. Quantas vezes os pedidos de oração que são feitos aqui, nós carregamos para a semana, durante a semana? Quantas vezes eu lembro do irmão que fez um pedido de oração porque ele está doente aqui? Quantas vezes eu lembro de um pedido de oração, de um irmão que tem uma causa na justiça, que vai fazer uma cirurgia, que vai se submeter a uma cirurgia? Quantas vezes, meus queridos irmãos, a gente lembra deles? Isso tem uma coisa aqui implicada, viu? Significa dizer, inclusive, que se a gente não lembra dos nossos irmãos, se a gente não lembra dos pedidos de oração, significa dizer que falta em nós o exercício de empatia espiritual, de lembrar que para eu rogar a Deus sobre mim, eu preciso rogar a Deus sobre o outro também. Significa dizer também que a gente não pode exercitar no nosso coração o egoísmo espiritual. Quando nós temos um parente enfermo, quando nós temos uma demanda familiar, nós recorremos à oração. Isso é lícito, isso é bíblico.
E está extremamente correto. A gente solicita oração. A gente pede para que as nossas lideranças orem por nós. Quando nós vamos para algum tipo de empreendimento, nós pedimos para que a igreja ore por nós, para que os irmãos orem por nós, para que os pastores orem por nós, para que nos ajude. Uma demanda de cirurgia, uma demanda de doença, uma demanda de trabalho, uma demanda familiar. Nós rogamos para que todos os irmãos e para que a igreja ore por nós. Mas que quando o meu irmão precisa de oração, eu não lembro dele. Eu não sei nem sequer quem é que está doente, porque na terça-feira passada o pastor pediu oração por alguém que estava doente. Eu nem lembro direito quem é. Tem um princípio envolvido aqui. Em Mateus, essa questão aqui de perdoarmos aqueles que nos ofendem e aqueles que nos devem, lá em Mateus no capítulo 6, pedir para os irmãos da mídia, por gentileza, Mateus 6, verso 14 e 15, Wellington, por favor. Mateus 6, 14 e 15. Olha como em Mateus esse princípio de rogar a Deus que Ele nos perdoe, desde que eu perdoo o irmão, aqui é muito mais incisivo. Verso 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. 15. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Obrigado, Wellington. Para Cristo, é justo, lícito e legítimo que eu peça perdão a Deus se eu perdoar o meu irmão. Se eu perdoar o meu irmão. Último princípio, na parte B, que diz o seguinte, lê o versículo 4 todo. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Primeiro princípio da oração, exaltar o nome de Deus, enaltecer o nome de Deus e rogar para que venha o reino de Deus. Segundo princípio, apresentar nossas demandas diárias, o pão de cada dia. Terceiro princípio, pedir perdão a Deus desde que perdoe o irmão. Último princípio, se na parte A do verso 4, nós pedimos perdão a Deus pelos pecados que cometemos, na parte B, Jesus nos ensina que a gente tem que orar pelas tentações futuras. Pelas tentações futuras. Um princípio primordial da oração é orar ao Senhor para que Ele nos guarde da tentação de amanhã. Interessante, os irmãos perceberam como a questão da temporalidade aqui, ela é bem curiosa aqui nesses 4 versículos. Oramos pelos pecados do passado, oramos pelas demandas do presente e oramos para que o Senhor não nos deixe cair no pecado de amanhã. Por quê? Em primeiro lugar, nessa parte B nós aprendemos que se não for a graça de Deus, que se não for o favor de Deus, nós caímos em tentação. Nós aprendemos que deve ser princípio de oração para que o Senhor nos ajude, para que a gente não caia no dia de amanhã. Por quê, meus irmãos? Porque na verdade, pelo que Jesus nos ensina a orar, dentro dos seus princípios,
nós entendemos que nós dependemos materialmente de Deus, porque nós precisamos orar pelo pão de cada dia, mas nós dependemos espiritualmente de Deus. Irmãos, nos princípios daquilo que Jesus nos ensina a orar, os pontos cardeais daquilo que a gente entende aqui, está implicado de que nós dependemos de Deus. Por quê, meu irmão? Porque eu não sei de que forma o diabo vai tentar me enlaçar amanhã. Eu não sei. Então o Senhor diz: ore hoje. Eu não sei qual é a artimanha maligna que ele vai usar amanhã de manhã, de tarde e à noite. Eu não sei, ou de madrugada. Qual é o princípio? Que eu tenho que orar por isso hoje. Tem um princípio aqui envolvido, além desse que eu estou citando. Que se o exercício de oração não for diário, significa dizer que se na terça-feira eu não orei, eu já comecei a quarta-feira com a guarda baixa. Porque eu não roguei na terça pela tentação da quarta. Eu não roguei na quarta pela tentação da quinta. Eu não roguei na quinta pela tentação na sexta. A ideia, do ponto de vista simbólico, metafórico, aqui que eu entendo de você rogar para que não ao Senhor, para não nos deixar cair em tentação, é mais ou menos o seguinte princípio. É como se a oração fosse metaforicamente uma armadura. E todos os dias a gente tivesse uma guerra e uma batalha diferente. Se na terça-feira eu não roguei ao Senhor para me livrar da tentação da quarta, é como se na quarta-feira eu fosse para a guerra com o peito aberto. Quando é na quinta que eu não orei na quarta, eu já não orei na terça, eu já não orei na quarta. Então na quinta-feira eu já vou sem couraça e na quinta-feira sem capacete. Na sexta-feira, sem os braceletes. No sábado, quando for no domingo, eu estou na batalha. Eu vou para a guerra, sem nenhum equipamento que me proteja do inimigo. Metaforicamente a ideia é essa. Metaforicamente a ideia é essa. Para finalizar, meus queridos irmãos, esses 4 princípios do que nós expomos aqui, sobretudo de tudo que nós aprendemos aqui, nós não podemos esquecer de um princípio maior sobre o que Jesus ensinou para esse discípulo do que a oração. É que, se Jesus ensinou a esse discípulo, e nada disso ele considerar importante para colocar em prática, tudo que Jesus ensinou para ele não serviria de nada. Implica dizer que se Jesus considerou oração como algo que deve ser ensinado, significa dizer que eu preciso colocar esses princípios como algo fundamental para a minha vida espiritual.